Talvez você esteja vendo vários gráficos na internet mostrando ali a impressão de dinheiro quase numa exponencial, ou mesmo a própria dívida pública americana, e já vendo ali como que tudo isso é insustentável e teremos um colapso iminente. Então, o que eu quero falar no capítulo de hoje não é, obviamente, defendendo esse tipo de sistema, porque é muito pelo contrário, é extremamente falho, só que ele acaba sendo espalhado, vários gráficos vêm sendo espalhados ali por todos os cantos na internet, mas é importante a gente poder interpretá-los e saber de fato o que está acontecendo, porque cria uma série de confusões. Então, do que eu estou falando exatamente? Então, gráficos como esse, que eu já até falei em alguns capítulos anteriores, que é o famoso M2, né, que envolve ali, em princípio, a oferta de dinheiro. Então, vai crescendo a quantidade de dinheiro circulante em relação a produtos e serviços. E eu quero dizer que não é bem essa definição, mas é assim que vem sendo lido. E aí você vê gráficos como esse, mostrando ali, principalmente do pessoal do Bitcoin, falando como que o Bitcoin tem uma grande correlação em relação ao crescimento do M2 e que isso é questão de tempo para fazer o Bitcoin ir para 160 mil, 170 mil como uma certeza. E esse tipo de análise ele é bastante complicada. Não estou dizendo que não exista nesse exato momento uma grande correlação entre o M2, que inclusive, se você dá uma olhada nesse gráfico, ele não é ao mesmo tempo. Você tem ali se você olhar aqui em cima, o detalhe, está escrito Days Offset, ou seja, você cria um delay, né? Você faz ali um delay entre os dois para poder criar essa correlação, como se fosse um efeito retardado. Não, 90 dias depois que o M2 sobe, é a certeza de que o Bitcoin também vai subir. E, na verdade, esse gráfico vem sendo repetido principalmente o original, na verdade, foi feito pelo Raoul Pal, do Real Vision, que é um cara que eu respeito bastante. Assim, ele tem análises sensacionais, acompanho o conteúdo dele, ele de fato é muito bom e ele coloca de uma determinada forma, acho que foi em maio, né? Onde ele falou, gente, talvez a coisa seja bem simples, não vamos complicar a vida. Você simplesmente vê o M2 subindo e você vai ver o Bitcoin também fazendo a mesma coisa. Certo? Então, isso, e muitas pessoas replicaram esse modelo, ele até falou que ele foi copiado, etc. Então, você cria uma certa autoria. E, ao mesmo tempo, você precisa entender qual é a definição do M2. Aqui nós estamos falando de M2 global, eu quero que você entenda o que significa isso, mas você vê até análises aqui, pelo amor de Deus, eu respeito bastante o trabalho do Fernando Urch, inclusive, ele faz um trabalho sensacional no Brasil, é uma das pessoas que eu sigo o trabalho dela, só que acaba tendo ali, pode criar um pouco de confusão, né? Aqui estamos falando especificamente do M2 americano, né? US M2 Money Supply, e aqui ele colocou ali em cima, né? Nothing stops this train, que é exatamente aquele meme usado pela Lynn Alden para explicar que o déficit fiscal americano não para de crescer e, ao mesmo tempo, o M2 americano vai continuar crescendo exatamente dessa forma. Então, não tem como parar e é por isso que a única forma que você tem para se defender ali são ativos escassos, principalmente o Bitcoin. Então, mais ou menos esse tipo de narrativa também. Só que agora nós precisamos destrinchar um pouco esse M2, porque esse M2 não é líquido da forma que a gente imagina que ele seja. Então, talvez seja importante você entender a seguinte coisa, talvez uma analogia que eu posso te ajudar é o seguinte: o fato de algo existir não significa que ele esteja disponível. Então, liquidez, a confusão entre M2 e liquidez, ela cria um sério problema porque o M2 não é líquido. O fato de existir M2 não significa que ele está líquido. Liquidez não se trata de dinheiro ser criado, se trata de dinheiro mover. Inclusive, eu iria mais além e diria que dinheiro só existe quando ele é movido e não quando ele simplesmente está lá. Por quê? Porque você tem uma série de coisas que contabilizam no M2 que é um dinheiro que não tem a menor chance de entrar na economia, não só agora, mas também para o futuro. E alguns no médio prazo, alguns no curto prazo e alguns nem entram. E nesse meio tempo você consegue criar um efeito contrário. Você pode ter uma coisa deflacionária que pode reduzir aquele dinheiro em circulação, mesmo com o M2 aumentando. E aí cria
talvez vai criar uma futura descorrelação, né? Não correlação em relação ao que está acontecendo. Então é muito importante. Correlação não significa causalidade. Mas antes de continuar para a gente entrar exatamente no que está acontecendo, tudo isso obviamente cria uma série de confusões. Você pode tomar decisões em cima de algumas coisas que não necessariamente funcionam dessa forma. É por isso que eu disponibilizo a todos os membros do canal vídeos mais detalhados para entender como é que funciona M2, como é que funciona todas as coisas que nós pensamos que são de uma forma, mas na verdade são de outras, e eu também crio artigos sobre o assunto. Você pode ver isso aqui nos links abaixo no meu Substack, mas também se tornando membro aqui no YouTube. Agora, se você quer saber exatamente como usar essa informação para poder agir sobre o seu próprio portfólio, você pode escanear esse QR Code, falar com a nossa equipe de assessores que vão poder ajudar você a dar uma olhada, e a gente pode, inclusive, no longo prazo, caminharmos juntos aí, ok? Então basta você... Também tem no link aqui na descrição abaixo também. Então vamos lá. Agora, o que é esse M2? Por que esse M2 cria tanta confusão assim, né? O famoso... M2 que tanto preocupa as pessoas. O M2, ele é um conglomerado onde você pega o valor que está contabilizado principalmente nos bancos centrais, naqueles bancos centrais mais relevantes como Estados Unidos, a China, o Japão, a zona do euro, né? Você tem ali também, tem até uma lista aqui, ó, tem o Reino Unido, a Coreia do Sul, Canadá, a Índia, etc. E você vai somando. Alguns somam mais países, outros somam menos, alguns incluem o Brasil, outros não incluem. Então só por isso, você já vê que o M2 não é uma coisa tão unificada, não é você ver um índice SP500 e cada um usa um conglomerado diferente. Inclusive, se você quiser tentar encontrar isso no próprio TradingView, você não consegue fazer de uma forma muito simples. Você precisa ver alguém que consolidou esses determinados índices para você entender o crescimento do próprio M2. Vou até pegar um dos exemplos aqui de gráficos. Pronto, peguei aqui no computador. Então, se dá uma olhada aqui nesse, é um dos disponíveis, né, indicadores disponíveis no TradingView, que tenta consolidar a principais bancos centrais, e aí você vê essa curva que vem subindo, né, quase de forma exponencial, ali, chegando a 112,67 trilhões de dólares, juntando tudo, ou seja, esse é o dinheiro todo que existe no mundo, e isso daqui vai imediatamente entrar na liquidez. Só que as coisas não funcionam bem assim, porque se você tentar ver o que é o M2, ele inclui, obviamente, contas correntes, contas poupança, né, dinheiro em circulação também está contabilizado no M2, mas você também tem os famosos Money Market Funds, então fundos que investem principalmente em T-bills, títulos de curto prazo dos Estados Unidos também estão contabilizados aqui, e até depósitos a prazo, que a gente chama de CDs, né, Certificate of Deposits, certificado de depósito, que é um dinheiro que fica inclusive preso, ele também contabiliza no M2. Agora, o mais importante é você entender essa parte aqui, é o que fica de fora do M2, e isso é praticamente ignorar como funciona a criação de crédito no mundo, que é o que gera a famosa liquidez, que é de fato o que é dinheiro e é o que pode influenciar aqueles gráficos todos que nós falamos antes. E um deles é o próprio sistema euro-dólar. Então, tudo que eu falo nesse podcast, de toda a circulação de dólares fora dos Estados Unidos, ela não está contabilizada diretamente pelo M2, porque são coisas que não são rastreadas pelo Fed. Você tem vários, inclusive, principalmente a parte do shadow banking, que são acordos bilaterais em balcão, não constam em nenhum tipo, não conseguem ser nem rastreados pelo Fed, que é a grande liquidez do mundo, você não consegue contabilizar isso diretamente pelo M2. Então você pode ter uma liquidez que sobe junto com o M2, mas você pode ter um M2 que exploda, às vezes você faz alguma coisa pelo Fed, um QE, por exemplo, etc., ou você coloca ali o reverse repo que o Fed vai fazer, tudo isso influencia no M2, mas não significa que vai para a economia. Inclusive, pelo contrário, a liquidez vai diminuindo quando você deixa dinheiro parado, fazendo tabelas entre o Fed e os próprios bancos, o M2 vai subindo e todo mundo tem aquela certeza que vai para ativos escassos, Bitcoin, ouro, etc. E isso não aumenta. Pelo contrário, pode ser que o M2 suba e a liquidez esteja caindo. Ou seja,
O M2 é bastante complicado para você simplesmente pegar a certeza de que aquilo é liquidez. Então entenda, a existência de dinheiro, ele pode estar ali no armário, guardado. Ele está subindo, você está colocando cada vez coisas no armário, mas você não consegue fazer aquilo acontecer. Uma analogia seria até para o pessoal do próprio Bitcoin. Tenta pensar pelo Michael Saylor, por exemplo. Então você tem um aumento cada vez maior do supply do Bitcoin, afinal de contas você tem mais Bitcoin vindo para o mercado a cada 10 minutos na mineração, né? 3 Bitcoins, um pouco mais de 3 Bitcoins, e aí você tem o Michael Saylor, começa a comprar e ele congela, né, num cold storage. O M2 continua aumentando. Agora, todo mundo tem a certeza que o Michael Saylor não vai movimentar aquele Bitcoin. Ele existe? Existe. Ele tem valor? Tem valor. Agora ele circula? Não. Então o M2 aumenta, só que nesse tipo de mercado é diferente de ativos escassos como o Bitcoin. O Bitcoin tem muito do seu valor baseado na sua atuação como reserva, mas o dólar e os bonds é exatamente o contrário. O valor deles está na circulação. Sem circular, é como se eles não fizessem parte. E isso cria uma grande confusão porque você não consegue rastrear exatamente o que está acontecendo nesses money market funds, em todo o mercado de Ripple, onde você cria crédito, principalmente no mercado euro-dólar, fora dos Estados Unidos, sem entender exatamente como isso está afetando a liquidez. E um evento como esse pode quebrar totalmente aquela correlação. Então você vai tendo aquela certeza, vai criando cada vez uma narrativa maior. E isso acaba não influenciando. Vou dar outros exemplos. Vou dar um exemplo aqui. Uma empresa brasileira, por exemplo, que tem uma conta em dólares na Suíça, que é totalmente plausível que possa acontecer, que é exatamente o sistema euro-dólar, não está nem no M2 do Brasil, nem no M2 dos Estados Unidos e nem no M2 suíço, mas a liquidez é real. Ele pode entrar em qualquer um desses lados, você pode gerar crédito, pode começar a fazer pagamentos e de repente você ir lá comprar aquele Bitcoin que não estava contabilizado no M2, percebe? Então é bastante falho, ele tem muitas válvulas de escape, porque a liquidez global é muito mais complexa e com muito mais camadas do que a gente imagina. Então mesmo você somando todos os M2 nacionais, você ignora os fluxos offshore. E isso inclusive foi falado pelo próprio Michael Howell, do Cross Border Capital. Foi uma das perguntas que eu mesmo ia fazer no Substack dele, mas outra pessoa já fez por mim, e ele falou, olha só, adoro que você meça a liquidez, porque é a especialidade do Michael Howell. Ele falou assim, olha, muita gente ficou animada com esse modelo ali do Bitcoin, do M2, do Raoul Pal, o que você acha disso? Aí ele falou uma coisa que matou para mim, né, a questão. O M2, ele mede os depósitos bancários, principalmente, só que isso exclui todos os fluxos financeiros e o wholesale money, que é o dinheiro do atacado, que é exatamente isso aqui, Ripple. E isso aqui é toda a distribuição, todo o encanamento mundial que define o que vai acontecer com a liquidez do mundo. Então, se você considerar que somente esses depósitos bancários de instituições de Wall Street sejam todo o sistema financeiro, beleza, você pode usar o M2. Só que a gente quer ver de uma forma muito maior. Percebe? Então aqui ele acaba criando uma coisa muito mais falha que eu quero evitar que aconteça no seu portfólio, de você dizer a seguinte coisa: ele serve para alguma coisa? Ele serve, não estou dizendo que ele é completamente inútil, mas sem entender o que de fato ele mede, mas principalmente o que ele deixa para trás, isso pode fazer com que tome-se decisões ruins, né, em relação a certezas, principalmente, que vão sendo criadas em narrativas de Twitter. Então, só para passar um pouquinho dessa ferramenta para vocês, para ter cuidado, obviamente. Agora, estou dizendo que o Bitcoin não vai seguir essa correlação com o M2, não estou dizendo isso. Pode ser que ele tenha uma correlação pelos próximos 5 anos, mas a certeza disso, e sem entender a real liquidez, que é o fluxo, né, que vai acontecendo, não é guiado pelo M2, mas sim pelo Ripple, e isso pode criar sérios problemas no portfólio, no investimento e na estratégia que você possa ter nesse momento.